Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um episódio do podcast Galo Razão do Meu Sofrer. Podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje vamos falar de uma derrota do Atlético por 2-1 contra o Bahia lá em Salvador. No retorno do Campeonato Brasileiro, no retorno do Atlético, quase um mês aí que a gente não fazia um vídeo sobre o Atlético, porque faz quase um mês que o Atlético não jogava. E se restava alguma dúvida, não resta mais pra mim. A vida é bem melhor sem o Atlético. Meu mês estava lindo, minha semana estava linda. Quando o Atlético não joga, é uma situação perfeita, porque a gente tem o galo hipotético na cabeça, que o Atlético vai se reforçar na janela de transferência, que o Atlético vai voltar bem treinado, que vai jogar bem, vai vencer, mas é sempre o galo hipotético. O galo na prática a gente sabe, só deixa a gente puto de raiva, e hoje foi mais um desses dias. O Galo perdeu no último minuto do jogo. Antes de falar do jogo, a gente tem que falar do período que o Atlético sem jogar, e eu vou resumir para vocês o que o Atlético fez nesse mês sem jogo. Salários atrasados, nenhuma contratação, e os donos do clube enganaram a associação mais uma vez. Eles vão fazer mais um aporte, pegando mais porcentagem do clube, dizendo que isso vai estabilizar as dívidas do Atlético. O mesmo papo que eles disseram quando o Atlético vendeu o shopping, porque eles disseram que isso iria estabilizar a dívida do Atlético. Não estabilizou, culparam a Selic, ou seja, vão fazer esse aporte, se é que vão fazer mesmo, vão tornar o clube mais refém ainda deles, pegando mais porcentagem do clube. Vou contar um segredo para vocês, a dívida vai continuar subindo. E eles vão culpar a Selic, vão culpar o Trump, vão culpar o Lula, vão culpar qualquer pessoa, menos eles. Eles são os coitadinhos bilionários que não têm culpa de nada. Até porque lá atrás, lá no início dos anos 2000, o Atlético pegou muitos empréstimos com o dono do clube, que naquele momento era presidente do clube. Ele emprestou dinheiro para si mesmo. Uma situação muito estranha. Essa dívida foi acumulando. E chegamos no dia de hoje, que o Atlético está à beira da falência. E os super bilionários de Minas Gerais, que compraram um clube, que supostamente amam o clube, mas que por algum motivo não conseguem administrar bem esse clube. É bem estranho a situação do Atlético. A gente está vendo o nosso time do coração definhar. Os salários, como eu disse, estão atrasados. O time não contratou ninguém. O Cuca pediu um volante o ano inteiro e esse volante não veio. E esse volante fez muita falta hoje. Agora vamos falar da partida. O Atlético começou esse jogo contra o Bahia com o Delfim no gol, com o Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana, voltando aí ao time titular. No meio campo, Rubens, Menino e Alan Franco, Fantasminha camarada. E no ataque, Dudu, Hulk e Scarpa. Essa escalação me assustou um pouco no início, porque eu achei que o Atlético ia faltar velocidade para o time. O Atlético jogando na Bahia, o Atlético não era favorito, o Bahia era favorito, o Bahia vem bem, o Bahia tem um bom time. O Atlético escolheu entrar em campo com Dudu, Scarpa e Hulk no ataque. Parecia uma decisão muito ruim, porque é um ataque muito lento, mas no início da partida parecia que ia dar certo. O Atlético começou bem, começou aí dominando as ações, mas não durou muito. O Bahia começou a tomar conta do jogo e teve as ações principais do primeiro tempo, afinal estava jogando em casa, e durante todo o primeiro tempo parece que faltou velocidade para o Atlético. Eu acho que no fim das contas deu errado essa escalação, não fazia sentido começar com esse trio de ataque jogando fora de casa, e se provou certo. Eu acho que o Atlético até que foi bem no primeiro tempo, mas parecia óbvio que o time melhoraria trocando o Scarpa ou o Dudu por um jogador mais agudo, por um jogador de mais velocidade. E foi isso que o Cuca fez no intervalo. O Cuca tirou o Scarpa e colocou o Coelho. Também tem que falar que no primeiro tempo o Arana estava muito mal, perdendo a velocidade, errando muito passe. É o primeiro jogo dele da volta depois da contusão, então ele estava fora de ritmo. Todo o respeito que eu tinha pelo Arana se foi depois do dia 30 de novembro, em que ele entregou uma Libertadores para o Botafogo. Tanto eu me recusei a assistir qualquer partida desse Mundial, de tanta raiva que esse time do Atlético me fez passar no dia 30 de novembro. Mas não quero pensar muito no Arana e no Vargas, porque até hoje eu não superei aquele dia 30 de novembro. Mas voltando a falar do jogo, no segundo tempo o Atlético fez essa mudança, que poderia ter surgido defeito, mas nem deu tempo de analisar isso, porque aos 8 minutos o Atlético tomou um gol em um chute na entrada da área de um jogador do Bahia, em uma marcação frouxa do Atlético ali na entrada da área. O Atlético não tem primeiro volante, o Atlético joga com o Fantasminha camarada de primeiro volante, e o Fantasminha camarada de primeiro volante, ele é um jogador muito limitado no ataque, limitado na defesa. O Fantasminha camarada não estava ali, e o jogador do Bahia acertou um chutaço, e o Bahia abriu o placar.
E o Galo sentiu o golpe, o Galo ficou perdido em campo depois desse gol e ficou perdido por muito tempo. Aí o Cuca começou a fazer substituições para deixar o time muito ofensivo, mas não adiantou nada, o time do Atlético não criou muita coisa. Foi um segundo tempo desastroso. A possível mudança ali do Cueja entrar que poderia melhorar o time não deu para analisar porque o time tomou um gol muito rápido, o time ficou totalmente perdido e o Atlético ficou completamente às traças nesse segundo tempo. Mas aí aconteceu um milagre. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Hulk acertou um gol olímpico. Um tipo de gol que eu acho que ele ainda não tinha feito no Atlético. Fez um golaço olímpico. Então parecia que o Atlético ia se dar bem com um empate, que naquele momento não era merecido. O Bahia merecia vencer, mas a gente estava levando um empate para casa. Parecia um bom retorno devido às circunstâncias. Mas aí o Atlético tomou mais um gol no último minuto, na entrada da área, no lugar onde falta o primeiro volante. O famoso primeiro volante que o Cuca pediu o ano inteiro e a diretoria não contratou. A gente está jogando com o fantasminha camarada de primeiro volante e isso se mostrou decisivo na partida de hoje. Foi bem marcante isso, né? O Galo tomar 2 gols de fora da área, ali na entrada da área, no lugar que deveria ter um primeiro volante que a gente não tem, um primeiro volante que o técnico pediu o ano inteiro e a diretoria, a super diretoria do Atlético não conseguiu trazer ninguém. Então foram 30 dias aí de descanso na mente do atleticano, 30 dias maravilhosos em que a gente não tem que pensar nesse maldito time. Na volta ele já nos lembra por que o atleticano sofre todos os dias. A gente volta com uma derrota no Campeonato Brasileiro. O time vinha se recuperando no Campeonato Brasileiro. Agora, mais uma derrota bem possível, fora de casa contra o Bahia. Mas depois de ter empatado aos 45 minutos, a gente não esperava que ia perder esse jogo, né? Mas aconteceu. Infelizmente, o atleticano voltou à realidade. E a realidade do atleticano é sofrer dentro de campo e ver seu time definhar fora de campo. O time foi entregue aos bilionários que não tem capacidade nenhuma de gerência. O seu Zé da esquina aqui da padaria deve ser melhor gestor que esses caras. Essa é a nossa volta. Mais uma derrota do Atlético. 2-1 contra o Bahia. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.